Sejam todos bem-vindos a esse super podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. Para quem tem seguido a gente dentro do YouTube, dentro das nossas mídias sociais, vocês sabem que essa plataforma do Meu Médico Especialista foi criada especialmente para trazer conteúdo de médicos especialistas. Eu sempre dou esse recado no início das nossas transmissões aqui, da importância de um médico especialista. Então, hoje nós vamos contar daqui a pouco um pouquinho da história da doutora Marina, mas como é que funciona isso? Então, como um médico é especialista? Ele precisa passar por uma residência, fazer prova de título, daí ele tem direito a um registro de qualificação de especialista, que é o RQE. Então, você que está aí nos seguindo, você que está acompanhando, precisa saber dessa informação. Legal? E hoje eu tenho o prazer, falei para ela que eu acompanhei todas as fotos. Agora, antes da gente gravar o podcast, me sinto muito honrado com a sua presença. Eu que agradeço. E me senti mais honrado ainda da sua mãe estar aqui acompanhando. Doutora Miriam Haddad. Obrigado, viu, doutora? Ela não está aparecendo nas câmeras aqui, mas como é ao vivo, posso falar. E eu fiz um convite, né, para ela e para o doutor Jorge, que são uma das maiores referências em pediatria aqui da nossa região, e para eles estarem aqui. E eu acredito que eles aceitaram, né, doutora Marina? Sim, vão amar. Então, já está feito o convite aqui, está gravado. Será um prazer tê-los com a gente aqui nessa plataforma. Eles que contam a história da medicina na nossa região, né? O seu pai e a sua mãe são pessoas importantes, referências aqui. E obrigado, viu, doutor, por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui, contar um pouco da sua história, né? Dessa trajetória, que eu acredito que já tem tudo a ver aí com os seus pais, né? Tem muito a ver. E, pessoal, eu quero apresentar a doutora Marina. Ela é oftalmologista, ela é especialista. Se ela não fosse, ela não estaria aqui, para vocês entenderem, porque aqui é o lugar do médico especialista, tá? Ela é oftalmologista, então tá aqui, ó, o CRM dela, tá? Aqui tá o RQ dela. Hoje nós vamos falar um pouquinho da conquista da especialidade dela. E ela também já tem dentro da oftalmologia, ela trabalha dentro da plástica ocular, né? Faz a cirurgia tão famosa, a blefaroplastia, entre outras, né, doutora? E a gente vai falar um pouquinho disso daí. E eu queria saber como é que nasceu esse amor pela medicina, né? Eu sei que a gente já sabe, né? Mas é importante você contar. Então, eu nasci meio que no meio da medicina, né? Com os meus pais, minha mãe, meu pai, pediatras. Então, eu lembro de ser pequenininha, assim, 8, 9 anos. E eu estar no hospital, esperando eles fazerem sala de parto. Nossa Senhora, desde a época do Nossa Senhora da Paz, eu já estava ali acompanhando. Então, eu meio que não via muita saída, assim. Teve até uma época rebelde que eu falava, não, eu não vou fazer medicina. Eu vou fazer diferente, porque eu tenho direito à escolha e eu pensava que eu poderia fazer outra coisa. Mas aí acompanhando, fazendo testes vocacionais e abrindo todo o meu leque, eu falei, não consigo me imaginar fazendo outra coisa sem ser cuidar. Porque eu acho que eu fico até arrepiada falando, né? Mas essa é uma palavra que eu cresci muito na minha casa, vendo, e não é nem ouvindo, né? É mais vendo mesmo, é o cuidar, porque é o cuidado que eles têm com cada paciente, com cada mãe, com cada criança, com todo mundo que entra. É o famoso, né? Trate aquela pessoa como se fosse alguém da sua família. E é isso que eu vi, eles tratarem estranhos, que eram os pacientes, como se fossem alguém, como se fosse um de casa. E eu sempre admirei muito isso. É uma coisa que eu fico emocionada, assim, quando eu falo. E é uma coisa que eu quero fazer também, e que eu tento praticar no meu dia a dia, que é ter o carinho, ter aquela empatia. Não só aquela pessoa que entra, porque não é um cliente, né? Que está entrando no seu consultório. É um ser humano que às vezes ele foi lá não só porque ele quer trocar de óculos ou porque ele quer avaliar as pálpebras, mas muitas vezes ele quer conversar, ele quer bater um papo, ele vai lá numa sessão de terapia. Então, eu acho que o importante é isso. Então, eu cresci muito isso e eu tenho muita vontade, muito desejo de cuidar, de fazer o que eu aprendi e vendo na minha casa. E isso faz muito sentido, né? Porque hoje você está aqui, eu fiquei muito feliz que a tua mãe veio, porque a gente conhece, né, o trabalho deles, né? É um trabalho assim, imagina quantos milhares, né, de crianças passaram por ali, quantas vidas foram salvas, né? Uhum. E quantas crianças hoje que já são pais, né? Eu recebo, às vezes chega para passar comigo, fala, meu filho foi... eu fui paciente da sua mãe, do seu pai, e agora eu tô trazendo meu filho aqui. Então, os pacientes vão trazendo as crianças. Que legal. E aí você tem um irmão...
Que também é oftalmo. Que também é médico também. É. Então lá, o casal de filhos é médico também. Exato. Que legal. Doutor, e assim, e como é que foi naquela fase ali de você entrar na faculdade? Quando você decidiu, você já prestou o primeiro vestibular para medicina? Já, eu só prestei medicina, não prestei nada além de medicina. Então, eu prestei no terceiro colegial, mas eu tinha ficado um tempo fora no intercâmbio, acabei não passando. Fiz um ano de cursinho e entrei na PUC, que foi, assim, a minha melhor escolha. Eu passei numa outra faculdade em Ribeirão também. Uhum. Depois eu passei na PUC e eu falei, não, é a PUC, que foi uma faculdade incrível, que eu não me arrependo de ter feito. Tem uma infraestrutura incrível, professores maravilhosos. Aí fiz os 6 anos lá e com o tempo eu fui mais pendendo para oftalmologia. Meu irmão, que já era mais velho, eu estava no primeiro ano, ele estava no 6º. Uhum. Então ele já estava pendendo para oftalmologia também, já foi prestando, eu fui acompanhando ele, fazia estágios. Que na faculdade realmente a gente não tem quase nada de oftalmologia. A gente não vê basicamente nada, é mais de você ir atrás e pesquisar. Eu lembro que eu tive uma semana de oftalmologia na faculdade inteira. Então, a gente fazia estágios, vai indo atrás, acompanha num lugar, pega nas férias, estágios eletivos, tudo isso. E você se recorda algum momento, tipo assim, de você ter ficado na dúvida pela pediatria ou isso nunca passou pela sua cabeça? Nunca passou pela minha Porque, cabeça. né, quer dizer, tinha a carreira do seu pai e da sua mãe ali. É que eu já tinha vivido antes, o meu irmão, ele quis pediatria, assim, uma época, e eu vi ele querendo fazer aquilo e um pouco de frustração. Entendi. Então, como eu já tinha acompanhado aquilo nele, pediatria não foi uma coisa que passou pela minha cabeça, assim. Mas eu até comentei com a minha secretária essa semana, eles me encaminham muitas crianças, né? Uhum. Eu olhei pra ela e falei, Aline, eu acho que eu devia ter feito pediatria, porque é tão gostoso atender criança que eu amo atender. Ela já chega toda feliz, que ela sabe que eu adoro atender criança. Ela, é criança, é criança. Eu, ai, que bom. Aí eu já separo, pego os materiais, porque atender criança é atender um ser diferente, não um ser iluminado, é uma alma diferente. É verdade, faz toda a diferença. Eu considero que são anjos, né? Eu lembro muito bem da pediatra da minha filha, que até hoje é uma amiga lá em Maringá, doutora Cássia. Como vai esquecer, né? Porque eles cuidaram, né? Desde o início, né? E em que momento você escolhe a oftalmologia? Quando você terminou, você já tinha essa certeza? Ou você ainda ficou na dúvida? Não, eu já tinha. Eu lembro que no 5º ano eu já sabia. Tá. No 5º ano eu fiz um estágio no BOS, que era eletivo. Assim, você tinha que escolher onde ir. O BOS era muito bom, né? Eu falei, eu vou. E no segundo dia que eu tava lá, eu já falei, é isso aqui que eu quero. Eu achei tudo incrível. Porque oftalmologia, apesar de ser pequeno, o olhinho lá é muito amplo, tem muitas áreas, muitas subespecialidades. E cada uma que eu passava, eu ficava assim, apaixonada. E eu falei, não, é isso aqui. Então, no 5º ano eu já decidi e eu só prestei oftalmo depois. E aí você já saiu já com a escolha. E aí, logo em seguida, você já entra na residência. Isso. Logo que eu já terminei a faculdade, eu entrei, graças a Deus, passei aqui você em Rio entrou Preto. Aqui em Rio Preto. No HO. E fiz os 3 anos aqui. Também uma super estrutura também, né? E tá até hoje lá, né, doutora? Exatamente. E como é que foi esse período? É legal as pessoas entenderem. A gente tem repetido isso até algumas vezes, porque eles precisam entender que um médico, para ser especialista, no mínimo, ele demora 9 anos. No mínimo. No mínimo. Né? Isso não significa também que ele para de estudar. Eu garanto que a doutora que está escutando a gente, que é a doutora Miriam, que está sentadinha ali, até hoje ela continua estudando. Sim. Verdade ou mentira, doutora? Sem dúvida, né? Então, é uma realidade. Não para. E aí, quer dizer, então, para um médico se tornar especialista, no mínimo 9 anos. E depois disso, eu ainda fiz mais 2, que é a oculoplástica. Ou seja, você estudou 11 anos. Não, estudou, mas não significa que parou de estudar. Exato. E como é que foi esse período da residência para você? Para as pessoas entenderem que uma coisa interessante também, que o último podcast eu gravei, as pessoas não entendem que o médico demora para ter remuneração. Sim. Porque nesse momento ele só está estudando, não tem um retorno financeiro. Não, nesse tempo é muito difícil conseguir fazer plantão assim fora, porque você está muito focado na residência, os plantões da residência. Aquele trabalho de residente, eles brincam que é o trabalho escravo, né? Mas eu acho que é importante a gente passar por isso também, porque aquele contato muito próximo com o SUS, atender aquele volume enorme de pacientes, todas aquelas cirurgias, eu acho que isso dá... Caso a pessoa ainda não tenha tido a oportunidade na faculdade, que o ideal é que ela tenha, né? Uhum. Ela já tenha noção do mínimo, do básico do ser humano. Mas na residência você tem... A sua empatia aumenta ainda mais, se é que é possível. Aquela de realmente cuidar, de não ver a medicina como um negócio. Aquilo é muito diferente. Então, você começa realmente a entender mais, se abrir mais, a ter mais cuidado, mais carinho, mais empatia, mais paciência, tudo isso. Que são esses 3 anos atendendo muito SUS. Aí, depois disso, que a gente começa a realmente trabalhar, assim, e ter uma remuneração, atender um pouquinho mais.
que daí foi no fellowship, que é a subespecialidade, que foi quando eu fiz oculoplástica. Doutor, e quando você terminou a residência, o ano, você se recorda? Foi em 2017, eu acho. 17. Então, nós estamos aí para uns 17. quase 7 anos já, que você já está com o consultório andando já, Sim, né? sim. E esse período ele foi muito importante em termos de consolidação de carreira, de aprendizado, porque... imagina, você está com professores, imagina dentro do HO também, né? Só nome fera lá, quer dizer, só médicos consolidados, né? Exatamente. Foi 2017, aí quando a gente começa a atender, então você está um pouco inseguro ainda, querendo ou não, né? Sim. E a medicina é um processo longo, assim, né? Para você criar pacientes, ter aquele vínculo, a pessoa realmente ir e voltar no retorno. Então, é muito gostoso, porque hoje, já há 7 anos atendendo, eu tenho os meus pacientes que vão lá e a gente sabe da vida deles, eles sabem da nossa. E aí, deu certo aquela viagem, casou, é filho, passou na OAB. Então, é gostoso isso, essa relação fica muito boa, né? E eu acho que você teve digamos assim, uma experiência dentro de casa que ajudou muito nisso. Saber que essa questão médico-paciente, essa relação Sim. é fundamental, né? E quando é que a plástica ocular entra na sua vida? Porque daí, então, você terminou faculdade, fez a residência, ou seja, você é oftalmo. Sim. E quando é que você ainda quis fazer um segundo passo aí para se fazer uma subespecialidade, né? Eu fui entender... Assim, a oculoplástica é uma coisa que as pessoas não conhecem muito, né? Eu fui entender o que era oculoplástica mesmo na residência. Mesmo nos estágios que eu fazia, eu achava que aquilo tudo era oftalmo, ponto. Oftalmo geral. Aí eu fui conhecer a oculoplástica na residência... E eu vi que era uma área muito legal, porque eu sempre me interessei, assim, muito por estética, essas coisas, essa parte mais delicada. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu lembro que eu acompanhava ali os chefes fazendo a cirurgia, quando eu vi a primeira blefaroplastia, eu falei, meu Deus, que coisa linda. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, assim, acho que no R1 eu já sabia o que eu queria. No Legal. R3 eu já prestei oculoplástica, eu cheguei a prestar catarata num outro lugar. Fiz um tempo, mas é legal, assim, mas não tem aquele... prazer, aquela coisa que a plástica me dá. A hora que eu termino, que você chega, é todo um processo, né, oculoplástica, para fazer uma blefaroplastia. Então, a hora que o paciente chega, não é simplesmente, retirado do excesso de pele. Você tem que avaliar 1000 coisas naquele paciente. Então, você tem que ver a posição de supercílios, se tem pitose, que é aquele olhinho mais fechadinho, o excesso de pele, bolsas palpebrais, flacidez, frouxidão ligamentar. Então, assim, é todo um combo que você tem que avaliar em conjunto. Então, a avaliação para a cirurgia, para qualquer procedimento da oculoplástica, ela é extremamente individualizada. Então, não tem receita de bolo. Então, às vezes, você chega a pessoa e fala, a minha vizinha fez uma cirurgia com você, eu quero fazer uma blefaro e ficar igual a dela. Não vai ficar. Vai ser diferente. A cirurgia talvez seja diferente. O que a gente quer é que você continue com o mesmo olhar, com a sua mesma cara de Dona Maria, mas um pouco mais rejuvenescido, um olhar mais descansado, um olhar menos triste, né? E a blefaro, assim, hoje, quais são, assim, os benefícios, né, que ela mais traz, né? Que é essa questão do olhar cansado. Fala um pouquinho dessa questão que as pessoas entenderem, porque muda a vida da pessoa, né? Muda. Às vezes as pessoas acham que é só uma questão estética. E o maior benefício que eu vejo, ele não é estético, ele é funcional. Então, mesmo que a pessoa tenha só aquele pouquinho de pele, aquilo já dá um cansaço. Porque a pessoa fica o tempo todo com a testa forçando. Vai chegando no final do dia, ela vai ficando mais cansada. Às vezes a pessoa tem uma ptose palpebral, o olhinho fechadinho, e não percebe, não sabe, aquilo está incomodando, dá prejuízo de campo visual. Além do benefício estético, que é incrível, que é... A pessoa muda o olhar dela. Então, quando uma pessoa te olha e fala, Renato, você tá com uma cara de cansado, tá batido, não dormiu bem, tá com o olhar triste, 90% das vezes, a maior parte da culpa é do seu olhar, entendeu? Então, aquele olhar cansado é o olhar. Então, a gente melhorando a posição palpebral, o excesso de pele, posição de supercílios, aquilo já faz toda a diferença. Então, a gente consegue tirar uns bons anos do paciente. Que legal. Fazendo a cirurgia, que é uma cirurgia indolor, super tranquila, que a gente faz com sedação, o paciente faz dormindo, não vê nada. Vai para casa no mesmo dia. É um pós-operatório que fica uns roxinhos, mais inchado, mas é zero dor, na maioria das vezes. Que legal, doutor. Então, assim, a pessoa pode ficar bem tranquila com relação a isso, que também vai ser um ambiente totalmente preparado. Exato, também. A gente faz centro cirúrgico, com sedação, anestesista, carrinho, tudo organizado ali. E aí, para dar o melhor atendimento, né, para esse paciente, né? E me fala, como é que você, depois que esse paciente retorna, né? Que daí ele chega lá e começa a ver o resultado. Eu acho que isso deve ser a coisa mais dignificante, né, para você, né? É a melhor parte. Assim, tem 2 momentos que são incríveis para mim. A hora que eu termino a cirurgia, que não tá muito inchado ainda, não tá roxo, ele sai do centro cirúrgico ok.
A hora que eu termino, eu falo, ai, eu que fiz. Ficou lindo, parabéns, viva eu. Então, assim, é um momento que eu fico feliz. E o segundo momento, que é 1.000.000 de vezes melhor, é quando o paciente chega e a gente vê a diferença do jeito que o paciente já entra na sala. Então, quando ela chega para fazer a avaliação, a gente sente um espírito, um olhar mais esperançoso, que ela tem a expectativa que você vai resolver o problema dela. E no segundo momento, quando ela entra no pós-operatório de 1, 2 meses, é outra pessoa, é outro homem, outra mulher que tá entrando lá, ela entra de peito mais estufado, pescoço mais erguido, às vezes elas vêm maquiadas, sobrancelha feita, fiz a micro, fiz botox, fiz um monte de coisa. Então, tiro foto, fui no casamento, então a pessoa tá sempre maquiada, arrumada, a gente vê uma diferença até no espírito da pessoa, na energia dela. Então, essa pra mim é, sem dúvidas, a melhor parte do que eu faço, é a parte mais gratificante, é ver a pessoa olhar e falar assim, nossa, ficou muito legal, eu tô muito feliz. Viu, doutora? E os homens têm buscado bastante esse procedimento também? Parece que não, a gente pensa que a maioria são mulheres, mas é um pouco mais mulheres, mas muitos homens buscam, porque o benefício dessa cirurgia é que ela é muito discreta. Então, não é aquela cirurgia que o paciente sai esticadão, sai todo esquisito. É um paciente que vai fazer repousinho de 1 semana, com 15 dias ninguém sabe que ele operou. A cicatriz é extremamente estratégica, que ela fica aqui no sulco, então de olhinho aberto ninguém vai ver. Então por isso que os homens buscam tanto, acho que pela naturalidade do resultado. Que legal, e isso ajuda demais, né, na autoestima, em termos de resultado, né? E como é que é pra você, assim, a gente, eu tô conversando com você, eu converso com muita gente, né? Eu já devo estar chegando perto dos 100 podcasts gravados já, Vitor. E eu e o Vitor já gravamos uns 40, 50 juntos, né? Já tinha gravado uns antes. E assim, você deixa muito claro que você gosta do que faz. Não, o que eu faço é assim, às vezes eu tenho amigas que eu vejo falando, eu tô um pouco frustrada do meu trabalho. Claro que às vezes a gente fica cansada, acontece uma coisa ou outra. Mas assim, eu gosto muito do que eu faço, principalmente de cirurgia. O prazer de operar é inigualável. Doutora, e como é importante, né, o médico saber escolher especialidade, né? Até o meu livro vai sair agora, que eu escrevi sobre marketing médico, né? E uma das coisas que eu falo lá pela experiência, ao longo de muitos médicos que a gente já trabalhou e visitou, é que, e principalmente nessa fase que está, como eu disse anteriormente, são 44 mil médicos vão formar, acho que são 17 mil vagas de residência que entram para R1. E muitas vezes, de repente, as pessoas estão entrando na faculdade pensando só no lado financeiro. E aí, de repente, quando ele vai escolher a especialidade, ele vai focado no lado financeiro de novo. E não é isso, né? Eu acho que é um grande erro, porque principalmente se a pessoa for para uma área de estética, porque as pessoas pensam, a estética vai me dar dinheiro, vou fazer preenchimento, cirurgia plástica, vai ser tranquilo. Não, porque você tem que ter... Se você não gostar daquilo que você faz, você não vai conseguir transmitir para o paciente, ter a paciência, ter a empatia de entender a dor dele, sentir a dor dele e conseguir fazer o acolhimento. Se você vai pensando só no dinheiro, eu acho que a pessoa vai cair do cavalo. Eu também acho. Esse é um grande erro. E existem médicos bem-sucedidos em todas as áreas. Prova o seu pai, sua mãe, que são pediatras, têm uma carreira consolidada, né? São super respeitados, entre outros médicos também. Isso eu acho que é um erro estratégico grave. E eu vejo a procura aumentando cada vez mais e pensando nesse lado financeiro. É uma coisa que é preocupante. Eu também acho, porque a gente... Olhando para o futuro, por isso que nós resolvemos lançar essa plataforma dentro desse contexto todo, porque a gente precisa privilegiar o especialista, sabe? De quem realmente está ali focado em atender o paciente, de gerar resultado, né? Sim. E a gente vê muito hoje em dia, né? Nessa época do Instagram, as pessoas às vezes... Um médico que você entra no Instagram dele, ele parece um profissional excelente, você vai ver, ele não tem RQ, ele não tem nem a especialidade, ele não fez a residência. Então, dá um pouco de medo, né? Sim. Eu acho que é importante a gente pesquisar antes de fazer qualquer consulta, qualquer cirurgia, qualquer procedimento, se aquele médico ele tá apto para te atender, se ele se preparou o tanto necessário, que não é fácil, né? A gente sabe, São muitos anos, muitas provas, muito estudo. E mesmo assim é desafiador. Imagina aquela pessoa que não fez nada disso. Porque queira ou não queira, o médico acaba abrindo mão, né? Por exemplo, você tá ali, terminou a faculdade, aí tem que começar a residência, vai deixando um pouco a vida pessoal de lado, né? Com certeza. Eu não sei como é que foi a experiência da doutora Miriam, mas acabou ficando um pouco de lado, né, doutora? Também porque tem que privilegiar o lado profissional. E é complicado conciliar os dois, né? Porque é tão exaustivo, assim, a parte de estudo, de preparação, de prova de título, do tanto que tem que trabalhar, atender. E que é importante, não me arrependo de maneira nenhuma. Mas você acaba deixando a vida pessoal de lado, né? Sim, e é um momento que as pessoas muitas vezes não entendem isso, né? E assim, o que a gente... Lógico, são escolhas e escolhas, mas o que o paciente precisa saber
é que existe sim a possibilidade de buscar por um profissional que é qualificado e tem especialidade. Mas eu acho que o maior erro é que não é nem que as pessoas não buscam, elas não sabem. Exatamente. Essa informação que eu acho que é importante a gente divulgar. É a importância de ter RQ. As pessoas não sabem o que é RQ, a maioria delas. Então é uma informação que a gente tem que divulgar, tem que falar, para as pessoas saberem o que procurar. Porque às vezes elas vão fazer um procedimento, acaba dando errado, e elas não entendem, porque ele é médico, ele é formado, ele estava preparado. Não, às vezes ele não estava, entendeu? Então é importante as pessoas entenderem isso. E nós fizemos um vídeo recentemente, nossa equipe foi pra rua perguntando para as pessoas lá no centro lá. Sabe o que é o RQ no médico? As pessoas não sabem. Não tem ideia. E são pessoas cultas, pessoas assim... não sabem. Informadas, né? E sabe o pior, que daí é o pior que isso também? Existem muitas também que passam por procedimentos na mão de não médicos. Aí é pior ainda. A situação fica muito pior. E a gente vê, por exemplo, alguns ramos da estética, né? Sim. Eu tenho um amigo que ele é vascular, uma super formação. Ele falou, Renato, você acredita que tem gente fazendo negócio do vasinho lá que não é médico? Nossa, tem que ter coragem, né? Pra fazer e pra ser o paciente. E aí, só que é o problema. Hoje mesmo eu tava no consultório, mas quando dá o problema, vai pra onde? Vai pro médico. Vai pra complicação, vai pro médico. Né? Ontem eu tava no consultório de ortopedista, ele contou que alguns profissionais estão fazendo, tipo, como se fosse uma cirurgia, que nem médico não é. Aí quando dá o problema... Encaminha. Aí chega lá, o que aconteceu? Eu passei lá, não sei o que e tal. E infelizmente, né, doutor? Mas é a falta da informação, Exatamente. né? Então, por isso, esse é um dos motivos que nós criamos. Porque a gente não julga o paciente de, você foi lá. Não, a pessoa não sabia que ele não estava apto, entendeu? A maioria das vezes, a grande maioria, elas não sabiam que o profissional que fez aquele procedimento ou aquela cirurgia não estava apto a fazer aquilo. Doutor, e assim, né, agora, dentro da tua área, né? Hoje São José do Rio Preto é uma referência na oftalmologia, né? Eu acredito que você deve se sentir, assim, muito vaidosa no sentido dentro da sua especialidade, porque primeiro que você está numa cidade que tem grandes referências, e segundo porque você está trabalhando também numa das maiores referências do Brasil, né? Porque os professores que estão lá, o pessoal do HO é reconhecido, né, entre os congressos todos, né? Sim. Eu acho que isso é um motivo de orgulho, né, dentro da sua carreira, né? Não, sim, eu sou muito bem formada, graças a Deus. Tanto que quando eu prestei a prova de título, eu passei, amém, na primeira tentativa, deu tudo certo, porque é uma prova complicada que a gente perde a saúde. Mas deu tudo certo. Aí eu fiz a residência aqui, né, o fellow também. Aí depois eu fui fazer um observership nos Estados Unidos, que meu irmão tinha feito lá também, um pós-doutorado. Aí eu fui lá pra fazer, só que infelizmente consegui ficar lá 3 meses. Aí começou a pandemia, teve que voltar. Fecharam tudo, eu voltei. Mas ainda tá nos planos de terminar esses últimos meses lá. E como é que foi o apoio da família ao longo desse tempo, da tua formação, da tua especialidade, o quanto isso foi importante pra você? Nisso eu tive muita, muita sorte, porque eles sempre me apoiaram em todas as partes de estudo, que é livro, faz isso, faz aquilo, pesquisa, tem que estudar mesmo, esse é o foco, a prioridade. Na época que realmente aquilo era, nesse estágio que eu fui fazer fora dos Estados Unidos, eles me acompanharam, eles foram comigo, então foi assim, foi tudo incrível, não tenho o que falar, eu tive muito apoio em casa em relação ao estudo. Isso ajudou muito, né? Ajudou, fez toda a diferença. Porque às vezes você tá querendo desistir, né? Porque às vezes você tem seus 18, 20 e poucos anos, você não tá afim de estudar, você quer fazer outra coisa. Então, às vezes, você precisa de um norte, de alguém pra te dar uma chacoalhada, né, mãe? E falar, não, amor, agora é hora de estudar. Depois você faz isso, você vai ter tempo. Bora. Viu? Assim, hoje a gente vive um mundo muito mesclado, onde nós temos a importância do marketing digital, do Instagram, de todas essas coisas ligadas à internet e o marketing digital. E a gente tem um modelo que ainda funciona, que é o atendimento ao cliente, ao paciente, no caso, a atenção e tudo. E você tá dentro desses 2 cenários. Porque o teu Instagram é muito lindo. Pessoal, depois vocês sigam lá. Né? Doutora Marina G. Haddad. O Instagram dela é muito lindo, verdade. Ela conseguiu misturar bem o que a gente considera aqui da nossa empresa, porque ela consegue colocar um pouco da vida pessoal, do trabalho, e é muito lindo, né? Além da doutora ser uma moça linda também. Obrigada. Parabéns, viu, a doutora Mira, doutor Jorge. E o Instagram dele é muito legal. E, ao mesmo tempo, acho que você pegou um pouco da experiência
do seu pai, da sua mãe, da questão de atendimento. Como é que foi para você misturar essas coisas assim? No começo foi um pouco complicado, né? Porque, era época de TikTok, muita gente julgava. Até hoje, né? As pessoas falam, você fica postando videozinho no Instagram. Posto videozinho no Instagram. Eu gosto de postar, os meus pacientes gostam de ver. Eles sempre chegam quando vem indicação do Instagram. Eu te achei no Instagram, eu te achei no Facebook. Então, assim, é uma coisa legal. Mas eu acho que isso é importante para atrair novos pacientes. Agora, para você manter os antigos, aí é no boca a boca. Então, assim, o que chega, às vezes, é Instagram. E o boca a boca, ele também traz muito. E quem fideliza, aí é você. Legal. É o seu atendimento. Acabamos de ter uma aula de marketing aqui bem resumida, que é o que a gente pensa para você que está escutando. Doutor, e assim, vamos pensar agora nesses 44 mil médicos que vão formar em 2024. Tá lá, você já foi uma dessas pessoas que terminou a faculdade no 6º ano. Qual o conselho que você daria para uma dessas pessoas que está pensando, de repente, falar, será que eu faço a residência sim ou não? Será que eu escolho uma especialidade? A pessoa está na dúvida, ela não tem ainda uma opinião formada. Eu acho que faça estágio. Conheça, porque a gente só conhece acompanhando o dia a dia. Eu achei que eu queria cardio uma época, já achei que eu ia gostar de fazer GO. E a gente só sabe se a gente vai gostar daquilo acompanhando. Então, procura um hospital especializado naquilo. Eu acho que eu vou gostar de oftalmo. Pega um lugar de oftalmo, acompanhe 1 semana, 2 semanas, o quanto você puder. Enquanto isso, vai dando seu plantão ali, fazendo atendimento. Mas fazer ou não residência, para mim, não é uma opção. Eu acho que todos deveriam fazer residência. Isso nunca passou pela sua cabeça? Não, nunca cogitei. Para mim, fazer residência é essencial. Entendi. Eu acho que é muito, muito importante. E isso, você sempre teve isso... Não, nunca foi uma possibilidade. Eu nunca nem cogitei. Tô parando pra pensar agora que você me falou de, não fazer. Mas eu nunca tinha pensado Você só ficou ali naquela coisa... Façam residência, é muito importante. Porque eu acredito assim, é a consolidação da carreira, né? Porque na faculdade a gente aprende um pouco de tudo, né? Mas na residência que você realmente aprende a fundo aquilo que você quer fazer, o dia a dia, a prática, e que você fica confiante para depois você abrir a porta do seu consultório e falar, agora eu vou começar a atender. Isso dá uma base, né? Dá, sem dúvida, dá aquela força, aquela coragem de começar. Porque você, do nada, pós-faculdade, abrir um consultório, eu acho que você tem que ter um pouco de coragem. Eu não sei se eu teria, não. Nós já estamos aí com quase 7 anos de que você está atuando já como especialista, certo? 6, 7 anos. Se fosse voltar quando você saiu da residência e fez a prova de título, tinha alguma coisa que você mudaria? Ou você acredita que esses 6, 7 anos que sucederam, que a continuidade foi top? Você acha que você seguiu o caminho? Você está feliz com as suas decisões nesses 6? Sim, eu acho que as minhas decisões elas foram sempre muito racionais. Sempre tive muito apoio, muita ajuda. Eu sou uma pessoa que eu peço a opinião de todo mundo. Legal. Eu gosto de ouvir o que todo mundo tem pra me falar. No final, eu faço da minha cabeça. Mas eu peço a opinião de todos. Mas eu acho que eu tomei as decisões, as principais... Claro que não todas, né? Mas eu acho que as principais decisões eu tomei de maneira racional. E acho que elas foram corretas. Isso é bom. Sempre é bom a gente ter estudado um pouquinho mais. Todo mundo que pensa no passado pensa, eu podia ter lido mais um livrinho. Mas sempre dá tempo. E aí a gente tá aí pra isso. Isso é uma verdade mesmo, né? Não podemos... a gente reconhecer sem ter aquela mágoa, né? Sem ter ressentimento, né? Eu tenho um erro agora parando para pensar. Eu deixei acumular muita matéria do oftalmocurso na hora de prestar a prova de título. Então, quando faltavam 3, 4 meses para a prova, eu olhei todo aquele material que eu tinha para estudar e me deu um desespero. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Então, eu passava, assim, os últimos 3, 4 meses pré-prova foram estudando. Eu não comia, não saía, eu ia pra residência, fazia o que eu tinha que fazer, voltava correndo. Então, acho assim, eu não teria deixado acumular. Eu teria feito a matéria da semana na semana. Que legal. Mas é uma fase, né? Eu acho que tem uma fase importante também, né? Sim. Que tem que passar, né? Doutor, e agora pensa assim, esse vídeo aqui que a gente tá fazendo, ele vai ficar gravado no YouTube por bons anos aí, né? O que você queria deixar registrado para sua família ver lá na frente, o dia que você tiver seus filhos, o que você deixaria marcado como uma mensagem sua? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sempre falo para os meus filhos assim, é um lema meu, quem acredita, se dedica, sempre alcança. Então, uma coisa minha, você acredita, mas tem que se dedicar, senão não vai acontecer.
O que você carrega com você? O que você trouxe da sua família, do seu pai, da sua mãe, que fez diferença na sua vida e que você quer deixar registrado para daqui 10, 20 anos alguém olhar e falar, nossa, eu valeu a pena ter escutado aquele dia? Eu acho que é um pouco clichê, mas acho que o maior aprendizado e o motivo de eu ter vindo nessa vida com a família que eu vim é realmente ser humano. Porque, assim, qualquer pessoa que já teve o mínimo contato com os meus pais sabe as pessoas que eles são. É verdade. E eu vi isso muito de perto e eu tenho muito orgulho. E o que eu mais tenho orgulho da minha personalidade, da minha família, de tudo, assim, é uma coisa que eu bato no peito e falo, não, esse defeito eu não tenho. É o do cuidado e é o de ter carinho com o próximo e é o de realmente da medicina por amor. Porque é raro a medicina por amor hoje. Hoje as pessoas estão realmente procurando, pensando no retorno financeiro. E em casa eu não vi nada disso. Eu vi atender pacientes. Ai, mas eu perdi o convênio. Ai, entra aí. Quantas vezes eu não vi meus pais fazerem isso? Então, assim, são pessoas maravilhosas. E eu tive a honra e a oportunidade de ver tudo isso. Então, o maior orgulho que eu tenho é esse. E é o que eu quero passar para os meus filhos. E é o realmente do medicina por amor, de tratar o ser humano, o seu próximo, o seu paciente, como se fosse alguém da sua família, como você gostaria de ser tratado. E isso é uma verdade, doutora. Porque a gente está aqui na cidade, a gente sabe disso. Essa é uma coisa que as pessoas falam, né? A gente conhece e isso faz a total diferença, né? E isso tudo, a lei do retorno volta, né? Uhum. Entendeu? E às vezes a pessoa está com aquele foco do financeiro em primeira mão. Sim. E esquecendo dessa do questão. Principal, né? Do cuidar, que eu acho que medicina é cuidar. Eu acho que se você não cuidar, se você não fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você, não tem por que estar nessa especialidade. Eu acho formidável. Tanto é que me senti assim muito, muito feliz de poder fazer o convite para o seu pai e para sua mãe. Não ia perder a oportunidade uma vez que ela veio aqui. Aproveitou que ela estava aqui. Nossa, eu não ia perder nunca essa oportunidade porque a gente escuta, né? Como é importante essa base, né? Essa base familiar de tudo, né? E faz total diferença, né? E a gente percebe sim em você, é muito claro, muito evidente, né? E eu acredito que quem passa por você lá, o teu paciente, sente isso também. Mas é muito engraçado que às vezes eu saio pra trabalhar, às vezes aconteceu alguma coisa em casa, furou o pneu do carro, você tá meio estressado, eu chego meio sem paciência no trabalho. Ninguém tá feliz todo dia, né? Conforme entra o primeiro... É muito engraçado isso. Eu sempre converso isso com a minha secretária, aquela Aline, ela é demais. E é muito engraçado, porque logo que entra o primeiro paciente, eu tô lá com aquela cara de mau humor, de poucos amigos, aí entra a Dona Maria, bom dia, dona... Parece que aquilo desliga. Já ligou a chave. E a hora que eu saio do trabalho, você sai feliz, sai orgulhosa do trabalho que eu fiz hoje, tá tudo bem, eu consegui superar aquela onda, aquela nuvem negra, e consegui atender todo mundo como eu gostaria que eu tivesse atendido. Então, isso faz é muito legal. Diferença. Por isso que eu gosto muito de trabalhar. Ó, dia 30 é o dia da secretária. Já vou avisar a Aline. Já manda a Aline. A doutora tá dando parabéns aqui. Ó, ela falou que eu também vou deixar passar, porque as secretárias fazem a diferença, né, doutora? Fazem bastante. Eu visitei médico muitos anos, né? Quando eu comecei minha carreira lá em 1900, a tua mãe vai lembrar, 1997, eu trabalhava para uma empresa que era alemã, que chamava BIC Química, que era que fazia Nebacetim, Dramin, né? Hoje mudou o nome, né? Mas lá atrás era a Bica. Tenho certeza que tua mãe vai lembrar. Ainda mais na pediatria, né? Noripurum, ó, tô lembrando aqui, doutora. Até hoje existe, né? Então, eu visitei muito consultório. E como as secretárias fazem a diferença na vida de um médico. Fazem mesmo. Né? Quando elas são... Porque às vezes você tem um super marketing, você é um excelente profissional. Se a sua linha de frente ali não for legal... Você perde tudo. E é como é importante o médico valorizar isso também, né? É muito importante. Porque às vezes você faz um marketing incrível, você é maravilhosamente bem atendendo, mas você vê que seus pacientes não voltam. Então, assim, a secretária é tão importante quanto. São os 3 pilares, né? A linha de frente ali, o que você faz e o marketing. Doutor, assim, hoje, mas lógico, você tem o foco na plástica ocular, mas você continua atendendo as outras... Continuo. Eu gosto muito de atender oftalmologia geral, eu gosto muito de atender criança, de atender o dia a dia. Operar é minha grande paixão, né? Mas eu não consigo também não atender, eu gosto muito, me faz muito bem. Esse negócio da cirurgia, por quê? Vamos dizer, seu pai e sua mãe não são cirurgiões. Eu também não sei. E como é que isso apareceu pra você, assim? Eu vou ser bem honesta, que eu nunca gostei muito de sangue. Na faculdade eu fugia de sangue, né? E chegou na oftalmologia, uma especialidade que não tem sangue.
eu fui me apaixonar pela área a única área que sangra. Então, assim, quando eu vi a minha primeira blefaro, eu falei, é isso aí que eu quero. Então, foi naquele momento, não foi planejado, foi sem querer. Eu olhei aquilo, eu achei incrível, eu falei, eu quero fazer isso também. Porque gera mudança, né? Exatamente. É uma coisa que você vê o resultado na hora. Então, e é uma coisa que toda cirurgia plástica demora para dar resultado, né? Mas a blefaro, que também é uma cirurgia plástica, ela demora um pouquinho, mas ela dá um resultado até que rápido. Com um mês, o paciente tá tranquilão, ninguém sabe que ele operou. Então, assim, é uma coisa satisfatória, assim, e você vê o paciente entrando no consultório depois, com toda aquela energia. É uma coisa muito boa. Que legal. Doutora, eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Obrigada. Da gente poder ter falado da tua especialidade, da tua formação. Parabéns, eu tenho certeza que é só o início de uma carreira de sucesso. Deus quiser. Eu acho que você está trilhando o caminho correto, né? É muito interessante, assim, às vezes eu falo isso para os meus filhos, né? Eu falo assim, gente, você tem que saber se você está no caminho correto, né? Então, se você está trilhando aquilo ali, às vezes pode dar uma saidinha aqui, né? Uma desviada, mas o rumo tá certo, é isso mesmo. Então, eu percebo claramente que você está num caminho muito correto, dentro de numa estrutura muito boa, numa instituição muito boa, com uma formação maravilhosa. Parabéns por ter se dedicado. E é isso que a gente quer fazer aqui. E é muito interessante, assim, a questão do propósito, né? Quando isso começou a acontecer, na verdade, essa empresa nasceu no coração de uma mãe, porque a Kelly, quando ela começou, a gente até 2018, a gente era a Revista Saúde, que era uma marca que a gente representava, a gente tinha concessão, né? E ali ela começa a fazer alguns eventos no Shopping Iguatemi. E aí ela falou, vai chamar Informação que Salva. Aí beleza, o nome do evento, Informação que Salva, eu até falei, tá, Informação que Salva é bonito, dá para ir. E quando a gente sai da Revista Saúde, que a gente precisa dar um nome para nossa empresa, eu fiquei muito na dúvida, porque era um nome grande. Mas um determinado momento, alguém falou alguma coisa para mim que tinha propósito, ou seja, uma informação dada por um profissional de qualidade, um profissional bem informado, ela salva uma vida. Né? Seja num relacionamento, seja numa doença, né? Seja na parte de prevenção, né? Uma parte de autoestima. Quer dizer, você pode salvar um casamento, você pode salvar uma vida, você pode salvar um relacionamento. Quer dizer, e isso é importantíssimo. Né? Então, quando tem propósito, né? Funciona bem. E aí foi pensando nisso que nós resolvemos lançar o Meu Médico Especialista. Por quê? A gente convive com o médico o tempo inteiro e a gente vê o quanto um médico passa para ele se tornar um especialista, para ele começar a ter sucesso na carreira, para as coisas que você teve que abrir mão, né? Quanto estudo, quanta dedicação e quantas noites, madrugadas e plantões infinitos, né? E quer dizer, então a gente precisava contar isso. Então, é o motivo da gente ter criado essa plataforma. Não, maravilhoso. E a gente acredita nisso. E eu estou muito feliz. Cada vez que eu conto uma história, aqui eu fico assim, muito feliz e sabendo que a gente está no caminho certo. Sim, graças a Deus. E eu vou poder contar a história da doutora Miriam e do doutor Jorge aqui. E vai ser um prazer. Vitor, tá marcado, hein? Só vamos agora... Tá gravado em vídeo, não tem fuga. Não tem como fugir, viu, doutora? Vai ser um prazer, porque eu imagino o que vai ser essa história. Ninguém fez isso ainda. Em podcast, ninguém fez. Nós vamos ser os primeiros a contar a história desse casal que representa a pediatria aqui na nossa cidade. Vai ser maravilhoso. Obrigado, doutor, por ter me proporcionado isso. Imagina, fiquei muito feliz de encontrar vocês aqui e tenho certeza que vai ser maravilhoso. E vocês que estão nos escutando, compartilha esse vídeo. Clica aí, dá o seu ok aí, joia, nos ajude, porque levar informação, não é todo dia que vocês têm a condição assim, de receber um profissional e receber informação de um profissional bem formado, profissional qualificado, que é especialista. Então, se você achou legal, compartilha esse vídeo, que eu acho que vale muito a pena. A gente falou de vários assuntos, e especial do que a doutora tem focado a carreira dela, que é a blefaroplastia dentro da plástica ocular. Falei tudo certinho? Tudo perfeito. Legal. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, valeu. Obrigado, Vitor. Obrigado a presença ilustre da doutora Miriam aqui com a gente. E fica aí para a próxima, então. Vocês vão ter notícia desse podcast aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.